Alguns fenômenos que ilustram um novo momento do trabalho. 1. Profissões virando habilidades. 2. Empresas virando APIs. 3. Hiperespecialistas virando multidisciplinares. 4. Carreiras virando ciclos de aprendizado. E de bônus, 5. Organizações de todos os tipos virando escolas. Como eu comentei anteriormente, eu acredito muito menos em acertar uma previsão e muito mais em indicar um driver de mudança. E me parece que esses drivers aqui podem ser facilmente medidos e validados. Essas ideias que eu acabei de listar para vocês foram resultado de um projeto chamado Futuros, que a Aerolito organizou ao lado de outras 9 empresas que também se propõem a investigar futuros, cada uma da sua forma, cada uma com a sua abordagem, cada uma com a sua metodologia, algumas mais focadas em design sprint, outras em pesquisa de consumo, outras em relatório de tendências e assim por diante. E nesse projeto, o combinado era que cada empresa apresentasse uma ideia do que estaria vindo nesse mundo pós-pandemia. Um driver de mudança. E essas foram as que a Aerolito apresentou. E eu acho que fica fácil de entender o que a gente está dizendo aqui, mas para não correr o risco de que alguém leve o nosso pensamento adiante de maneira errada, eu vou devagar, assim, um minutinho em cada uma delas. Profissões virando habilidades. Se a gente olhar no passado, várias profissões deixaram de existir porque foram incorporadas à rotina profissional de todos nós. Um exemplo que eu gosto muito é o datilógrafo ou a datilógrafa. Se você é mais novo, você talvez não saiba que com o advento da máquina de escrever, existia uma técnica para digitar, coisa que era difícil para uma sociedade acostumada a escrever à mão. Uma vez que com essa técnica eu conseguia produzir muitas e muitas cartas, muitos e muitos textos, muitas e muitas reportagens numa redação, por exemplo, o domínio dessa técnica fazia com que muitas pessoas se tornassem hiperespecialistas e, portanto, tivessem isso como atividade profissional única. Mas hoje em dia, todos nós somos um pouco datilógrafos quando a gente senta num computador, num desktop e digita, para se expressar através de palavras. E se a gente for imaginar que já existe muito recurso de inteligência artificial que nos permite transformar voz em texto, talvez esse momento histórico fique no passado. Hoje em dia a gente está vendo as pessoas absorverem habilidades, por exemplo, de social media, de comunicador, quando muitas figuras usam as redes sociais como o seu principal cartão de visitas, elas precisam entender um mínimo dessa capacidade de expressão
dessa capacidade de venda, dessa capacidade de embalar algo de maneira mais palatável para o seu público, e isso não deixa de ser uma profissão virando habilidade. Tem muitas outras, mas eu acho que o conceito é mais importante do que os exemplos aqui, até porque eu tenho que ir para o segundo. Empresas virando APIs. É difícil explicar o que é uma API sem entrar em tecnicalidades. Mas a gente poderia dizer que APIs são tipo plugins. São coisas que expandem a capacidade da nossa empresa, fazendo com que a gente se conecte a novas empresas que nos permitem ir muito além. Por exemplo, em vez de eu ter no meu e-commerce uma camada de software toda feita para o meu site, para o checkout, para o carrinho de vendas, eu posso simplesmente pegar uma API de carrinho de vendas, que é uma outra empresa, plugar no meu sistema e expandir a minha capacidade. O que a gente está dizendo aqui, basicamente, é que não basta ser mais uma empresa que não se conecte às demais. Eu tenho que ser uma empresa com potencial reprodutivo e que muito da minha escalabilidade venha por essas ventosas que se plugam a outras organizações. O que me leva à terceira fala aqui, que é de especialistas, hiperespecialistas virando multidisciplinares. Parece que ela tem correlação direta com o primeiro ponto, mas também com o segundo. Porque se eu sou um gestor de uma plataforma, por exemplo, e uma plataforma precisa ter APIs diferentes para que ela funcione, eu preciso também não só ter habilidades que antes eram profissões, como ter uma multidisciplinaridade, uma polimatia capaz de orquestrar tudo isso. No quarto ponto, que fala que carreiras viram ciclos de aprendizado, é um entendimento que eu não tenho uma trilha única com início, meio e fim, onde eu só farei uma coisa ao longo da minha vida. Não, eu vou experimentar várias trajetórias concomitantes, trajetórias sem fim, com início, com meio, mas sem fim, onde esse lifelong learning me permite sempre expandir para um lugar mais legal. E por fim, organizações virando escolas. Acho que a pandemia não deixa dúvidas de que não só os profissionais que vão para as redes sociais, que criam seus infoprodutos, estão se transformando em escolas, mas também organizações. Uma cafeteria agora pode dar curso de barista e também se remunerar por isso. Ou tantas outras organizações que não são necessariamente uma organização que tem como core business o ensino, pode explorar o seu capital de conhecimento como forma adicional de renda. Então, esses drivers eu acho que são boas formas da gente entender o impacto que uma transformação digital, que poderia levar 8, 10, 15 anos e que aconteceu num período de 1, 2 anos, tem com relação ao trabalho. Mas aí eu deixo a provocação. Como fica o mundo pós-pandemia quando a gente pensa nos drivers pós-pandemia? Não nos drivers que nascem em razão da pandemia, mas que nascem em razão desse mundo pós-pandemia. Será que não tem mais 5 coisas legais aqui que estão sendo menos mapeadas do que essas 5 e que podem ter um impacto muito maior na nossa carreira, no nosso trabalho e na nossa forma de ver o mundo? Eu acredito que sim, mas daí a gente vai ter que deixar para outro vídeo.